Então, bom dia a todos. Meu nome é Felipe Sampaio, membro do Comitê do CFE de Língua Portuguesa. Hoje teremos a oportunidade de aprofundar nossa compreensão sobre a dinâmica do sistema bancário angolano, abordando temas como regulação, prestação de informações e gestão financeira. Esses temas ganharam ainda mais relevância em um contexto global de integração dos mercados africanos com um cenário global. Para conduzir essa conversa, contaremos com a presença de dois convidados muito especiais. Juvelino Domingos, CFO e membro do Conselho de Administração do BAE, Banco Angolano de Investimentos. O senhor Juvelino possui uma sólida trajetória no setor bancário, tendo atuado como head de pesquisa, head de finanças e contabilidade e diretor coordenador do BAE. Antes disso, acumulou uma experiência relevante no Banco Nacional de Angola, no Standard Chartered Bank Angola e no Banco KIV, sempre com foco em gestão financeira, análise de risco e planejamento estratégico. Além da carreira executiva, também foi professor universitário por mais de uma década na Universidade Católica de Angola. É graduado em Economia pela Universidade Católica de Angola, possui pós-graduação em Gestão Bancária pela Universidade Luz Fona de Lisboa, formação executiva internacional pela Universidade da Pensilvânia. E como entrevistador, teremos Milian David, Head de Produtos no Standard Bank de Moçambique, profissional com ampla experiência no setor bancário africano. Milian já ocupou posições de liderança como Head de Personal Marketing e Business Manager no próprio Standard Bank, além de ter atuado como Regional Finance Manager na KPMG. É graduado em Gestão Empresarial pela Universidade Eduardo Mondlane e possui certificações internacionais na área de auditoria e contabilidade. Desejo a todos um excelente evento e eu passo a palavra agora para o Miriam. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para onde quem estiver. Hoje nós vamos ter um pequeno cocktail de setor bancário angolano e economia angolana. E desde já, eu sei que o Jovelino tem uma agenda muito apertada, mas mesmo assim conseguiu espaço para falar connosco e partilhar o seu intelecto sobre esta matéria. Então, nossos agradecimentos ao Jovelino. E para todos que estão aqui presentes, mais uma vez, bem-vindos e uma boa sessão para todos. Bom, eu vou mesmo, se calhar, direto a um aspecto, se calhar mesmo falar um bocado de Jovelino. Jovelino, com a experiência que tem de setor bancário angolano nas últimas 2 décadas, que avaliação faz sobre a evolução deste setor de lá para cá? Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Portanto, primeiramente, agradecer o convite. É sempre um prazer falar para uma audiência desta magnitude, não é? Portanto, de facto, ao longo destes 20 anos, o setor bancário evoluiu bastante em Angola. Portanto, podemos dividir este período em dois, vamos assim chamar, dois regimes, não é? Portanto, um primeiro período que vai portanto, tendo em conta a minha trajetória, de 2004 até mais ou menos 2014, altura em que o setor foi marcado por um crescimento acelerado, com a expansão do número de bancos, número de balcões, depois seguido por um processo de consolidação, isto depois de 2014. Portanto, o primeiro ciclo, se assim podemos dizer, acabou por ser impulsionado por um ciclo económico favorável. Portanto, na altura, a economia crescia a uma taxa média durante aquele período próximo de 8%, e chegámos mesmo a atingir a inflação de um dígito, se não me engano, em 2010. Portanto, condições fortemente alavancadas pelo crescimento do setor petrolífero. Portanto, como consequência, os níveis de bancarização também aumentaram no setor. Portanto, na altura, há 20 anos atrás, se não me engano, a taxa de bancarização era reduzida e a volta inferior até a 10%. E hoje temos uma taxa de bancarização acima de 30%. Obviamente, ainda há muito por se fazer, devia ser maior, tendo em conta o ritmo de crescimento da própria população, mas tendo em conta o grau de maturidade e desenvolvimento da economia, com um setor informal ainda relevante, acaba por criar estes constrangimentos no processo de bancarização da população. Depois seguimos a um período, 2014, portanto, a altura em que verificou-se uma queda no preço do petróleo,
com impactos relevantes sobre a economia. Portanto, isto exigiu que, por parte do BNA, fosse implementado um conjunto de medidas de saneamento e de reestruturação do sistema bancário, portanto, reforçando aquilo que são os requisitos de capital, de supervisão a todos os níveis, não é? Portanto, adotando uma conduta também mais moderna na ótica de supervisão. Portanto, ao longo deste período assistimos a alterações relevantes no sistema bancário, como, por exemplo, em termos institucionais, a criação de um comitê de política monetária, tanto como resultado da criação da implementação do quadro operacional de política monetária, algo que não existia antes disto. Portanto, este quadro tem como objetivo definir aquilo que são as regras e instrumentos para a condução da política monetária, bem como com o objetivo de alcançar a estabilidade de preço e a promoção do crescimento econômico. Com isso, foram implementadas, por exemplo, a taxa de referência do BNA, chamada taxa BNA, taxa diretora, portanto, em alguns países. Foram implementados, foi criada a taxa LIBOR, que é a Luanda Interbank Offer Rate, com regras sobre a sua formação e divulgação. Entretanto, em termos de instrumentos de condução da política monetária, apesar de ter sido criada já há algum tempo, a taxa BNA, ela ainda é pouco eficaz se comparada a outros instrumentos. Ou seja, o processo de... como é que eu posso dizer? O processo de transmissão da política monetária, o canal de transmissão monetária ainda é lento. De tal forma que o coeficiente de reservas obrigatórias acaba por ser mais eficaz e imediato em comparação com a taxa BNA. Ou seja, através do coeficiente de reservas obrigatórias, o Banco Nacional de Angola pode, de um momento ao outro, afetar diretamente a liquidez no sistema, enquanto que, por via da taxa de juros de referência, este processo é mais lento, leva mais tempo. Isto também tem a ver com a própria estrutura da nossa economia. Mas, com o tempo, à medida que vamos avançando, penso que isto será bem conseguido. Um outro aspecto importante tem a ver com a mudança de regime em relação à política cambial. Ou seja, por volta de finais de 2017, 2018, o Banco Nacional de Angola alterou o regime de câmbio fixo para câmbio flexível. Portanto, inicialmente isto foi doloroso, portanto, teve impacto. Tal como aconteceu em economias similares, em que períodos logo após a flexibilização da taxa de câmbio, ela tem a tendência de disparar, mas depois normaliza com o tempo. E com base na estratégia implementada pelo Banco Nacional de Angola, de facto tivemos este impacto na economia, mas antes o Banco Nacional de Angola implementou uma série de medidas no sentido de conter aquilo que seriam os impactos desta alteração. Como, por exemplo, alterou aquilo que eram os limites de posição cambial, fez, pelo menos, se não me engano, 3 choques administrativos na taxa de câmbio, de modo a colocá-la um pouco mais acima, e só depois libertou-a de tal forma que os impactos subsequentes não fossem drásticos. E a economia, a partir daí, portanto, o sistema financeiro, a partir daí, adaptou-se a este novo regime. Portanto, em resumo, podemos dizer que a evolução foi bastante positiva, com os níveis de bancarização a aumentarem significativamente. Muito obrigado, Joaquim. Bom, é muito interessante. Vejo que há muita coisa que foi feita nessas últimas 2 décadas, muito dinamismo. Eu já ia ligar isso já à conversa da estabilidade. Então, este ano, o FMI vai realizar um programa de avaliação do sistema financeiro em Angola. O que é que se pode esperar desta avaliação? E comparado com a avaliação que foi feita em 2010, 2011, por aí, e como é que a economia angolana está preparada para lidar com preços baixos de petróleo se isto acontecer? Obrigado.
Quando se refere a preços baixos do petróleo, não é? Sim, exatamente, isso mesmo. Exatamente. Pois, de facto, não deixa de ser um exercício, este processo, essa avaliação do FMI em conjunto com o Banco Nacional, o Banco Mundial. Não deixa de ser um exercício rigoroso da avaliação do sistema financeiro, mas é um processo que acaba por ser fundamental, na medida em que tem como objetivo medir a robustez do nosso sistema financeiro, portanto, identificar aquilo que são vulnerabilidades e propor recomendações de melhorias ao nível de supervisão, portanto, resiliência institucional, governação, gestão de riscos e por aí fora. O processo de equivalência de supervisão, iniciado há algum tempo, acabou por criar capacidade ou robustez no sistema bancário, tendo em conta as reformas que o BNA tem estado a implementar. Portanto, isto ajudou, por exemplo, a reforçar os níveis de capital, a ajustar, a exigir ajustamento dos modelos de negócio dos bancos, a melhorar aspectos como controle interno, bem como gestão do risco e até governance, não é? Portanto, isto fez com que hoje os bancos, em comparação com a avaliação ocorrida no passado, estejam mais preparados para um cenário idêntico àquele que ocorreu em 2014, em que o preço do petróleo terá caído significativamente. Entretanto, nós continuamos a identificar ainda desafios que persistem, né? Portanto, temos uma economia com uma exposição relevante ainda à volatilidade do petróleo. Portanto, o processo de diversificação, embora ter sido levado a cabo pelo Estado ao longo deste tempo, ainda não conseguiu reduzir, tal como esperado, ou de forma bem conseguida, aquilo que é a dependência que temos do setor petrolífero. De tal forma que, a acontecer, portanto, uma redução significativa do preço do petróleo, tal como ocorreu em 2014, os impactos ainda podem ser relevantes ou podem ser severos sobre a economia. Mas, como referi, o contexto hoje é diferente de 2014, por exemplo. Temos bancos mais robustos em termos de capital e mesmo de aspectos associados à governance e gestão de risco. Mas em 2014 no início de 2014 tínhamos um nível de reservas internacionais à volta de 30 mil milhões, mais de 30 mil milhões de dólares, e no final do ano, como consequência, caíram para metade. E hoje nós temos aproximadamente metade de reservas internacionais líquidas. E, curiosamente, em 2014, estes 30 mil milhões correspondiam a próximo de 8 meses de importação. 8 meses de importação, e hoje estes 15 mil milhões também correspondem a 6, 7 meses de importação. Portanto, denota-se aqui uma redução da dependência das importações, não é? Mas ainda assim, a economia continua, vamos assim dizer, vulnerável àquilo que é a exposição ao preço do petróleo, bem como setores chaves da economia encontram-se ainda bastante dependentes das importações. De tal forma que, ao ocorrer, os impactos podem ainda ser sentidos com alguma, vamos assim dizer, severidade, se bem que estamos, posso dizer em resumo, estamos em melhores condições de enfrentar um cenário do género. Yeah. Não, perfeitamente. Então, bom, vejo mais preparação, o setor está mais preparado, mas naturalmente o desafio ainda pode estar lá. Não, perfeitamente. Então, falando no contexto da transparência, há 10 anos atrás implementaram-se as normas internacionais de contabilidade no sistema financeiro angolano. Em retrospectiva, esta avaliação e o seu processo de migração, como é que vê e que isto aconteceu no setor bancário e também ao nível dos auditores e outros reguladores, como é que o setor se desenvolveu ou enquadrou-se nesta nova forma de reporting que são das normas internacionais de contabilidade da IFRS? Hoje,
foi um processo exigente, mas acabou por ser um sucesso, portanto, na medida em que contou com a colaboração quer dos bancos, do próprio regulador e dos auditores também. Portanto, acabou por ser, de facto, um dos projetos mais exigentes, mas que correu bem para o sistema bancário angolano, que hoje coloca, vamos assim dizer, o sistema bancário angolano ao nível dos bancos internacionais. Portanto, se tivermos em conta aquilo que é o nível de exigência em termos de transparência e divulgação de informação que o mercado exige, não é? Hoje, os analistas ou os utentes da informação financeira não precisam fazer, para comparar a informação financeira entre um banco angolano e um banco internacional, quase que não precisam fazer muitos ajustamentos para tornar essa informação comparável. Portanto, acaba por dar outra, vamos assim dizer, reputação ao mercado. Portanto, entretanto, o modelo de adoção adotado, que é por referência, criou, vamos assim dizer, acabou por criar, penso que em 2017, uma divergência no que diz respeito, por exemplo, à norma IAS 29, na altura, e isto em comparação ao modelo de adoção em Portugal, que é por decreto, ou seja, quando uma norma IAS e IFRS é atualizada ou divulgada pelo IASB, ela entra imediatamente em vigor em Angola. Mas em Portugal, tendo em conta o modelo de adoção, ela deve ser transcrita antes. E tivemos um evento em 2017, se não me engano, em que, de acordo com aquilo que eram os critérios estabelecidos pela IAS 29, Angola era considerada uma economia hiperinflacionária. Portanto, isto para dizer o quê? Mas que as autoridades em Angola não concordavam, né? O próprio BNA não concordava, mas com este processo acabou por perder soberania, não é? Portanto, ou seja, são as normas em termos de contabilidade, referencial contabilístico, já não é o regulador que dita as regras, mas sim as normas internacionais. Mas, de qualquer forma, melhora os níveis de transparência, tal como eu disse. Portanto, os relatórios e contas dos bancos hoje acabam por ser mais informativos. As notas, as contas ou o anexo às contas acaba por ser mais detalhado, traz mais informação em termos de gestão de risco, informação contabilística e a forma como o banco gera o seu negócio, bem como aquilo que são perspectivas futuras sobre a continuidade do próprio negócio do banco. Entretanto, infelizmente, aquilo que são os impactos de transição deste processo de adoção das normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro acabaram por estar ainda pendentes de tratamento por parte da autoridade fiscal, ou seja, nós aqui chamamos a Administração Geral Tributária. O processo ocorreu há sensivelmente 8 anos, mas decorrente do facto de determinadas normas exigirem aplicação retrospectiva, ou seja, exigiram ajustamentos de transição com impactos nos fundos próprios dos bancos, impactos retroativos. Estes ajustamentos de transição exigem o devido tratamento fiscal, algo que a autoridade tributária em Angola sobre o qual ainda não se pronunciou. Portanto, acaba por ser o único desafio que temos neste momento, relativamente a este processo, o que, portanto, acaba por trazer também aqui alguma incerteza, porque não sabemos qual é que vai ser a posição da Administração Geral Tributária em relação ao tratamento fiscal destes impactos de transição. Obrigado. Bom, perfeitamente. Então, há aí um bocadinho de afinamento entre as autoridades tributárias e as normas, por aí fora. Muito bem. Jovelho, uma das coisas que tem estado nas agendas dos reguladores e dos países é a questão do branqueamento de capitais. Como é que têm sido as exigências do branqueamento de capitais no setor bancário angolano?
E estas exigências estão alinhadas àquilo que são os padrões internacionais e, e como é que os bancos angolanos têm adequado, cumprido isso e nesta linha mesmo, em resposta a isso, o Angola tinha sido, ou foi incluída dentro da lista cinzenta da Gafi. Pode falar um bocado deste tema? Pois, o facto do país e o sistema bancário estar exposto ao sistema financeiro internacional, as exigências impostas acabam por ser as mesmas, não é? Portanto, são as mesmas exigências, e fazendo parte do GAFI, as exigências acabam por ser as mesmas que qualquer país se submete. Entretanto, são desafiadoras face ao contexto do país, tal como referi, o nível de maturidade da economia, o grau de informalidade da própria economia e a organização económica, não é? Portanto, colocam alguns constrangimentos no cumprimento destas exigências, o que exige, vamos assim dizer, de todos os setores, não apenas do setor bancário, mas de todos os setores, a colaboração no sentido do país se adequar a estas exigências do GAFI. Bom, relativamente ao facto do país ter entrado na lista cinzenta, é verdade que os bancos correspondentes, por exemplo, com os quais os bancos em Angola têm relação de correspondência, sempre olharam para Angola ou tiveram uma percepção, vamos assim dizer, de risco que exigia procedimentos ou diligência rigorosa ou reforçada. Né? Portanto, de tal forma que, ao entrarmos para a lista cinzenta, os impactos subsequentes não foram significativos, porque estas instituições já exigiam, vamos assim dizer, já exigiam muito dos bancos em Angola, de tal forma que os bancos foram se adaptando. E um dos aspectos que acabou por pesar vamos assim dizer, na entrada para a lista cinzenta acaba por ser está mais ligado a outros setores. Hoje o setor bancário fez bastantes progressos. É o setor, vamos assim dizer, que está mais avançado em termos de regulamentação e supervisão, daí que, de outra forma, não podia deixar de ser. Né? Portanto, os bancos, ao cumprirem com estes requisitos, acabam por se conformar melhor em relação aos outros setores, por exemplo, o setor de seguros, o setor de jogos, entre outros, e também ao nível de supervisão, portanto, os outros reguladores, portanto, ou autoridades nos outros setores também acabam por estar, vamos assim dizer, menos capacitados em relação ao Banco Nacional de Angola. De tal forma que os principais temas estão mais sentados nestes setores de atividade, persistindo desafios de implementação de medidas e recomendações que o GAFI foi fazendo. Isto exige a colaboração institucional, portanto, entre o BNA, a Unidade de Informação Financeira, o Serviço de Investigação Criminal, a própria PGR e a Autoridade Geral Tributária, de modo a que as fragilidades funcionam como em cadeia, não é? Portanto, se apenas um setor acabar por cumprir com aquilo que são as recomendações, se o setor que está o setor um outro setor que está na cadeia não se adequar devidamente, acaba por criar constrangimentos ao setor que está mais avançado. Continua a criar vulnerabilidades para o setor que está mais avançado, que é a banca. Né? Portanto, de qualquer forma, ocorreram progressos, como a elevação da capacidade técnica das pessoas, aquilo que foi a autonomização das unidades de estruturas ligadas à compliance, o robustecimento dos sistemas informáticos para tratamento das operações, mas, tal como o próprio GAFI refere, existem também uma série de situações ainda a se resolver. Por exemplo, ao longo dos últimos anos, o GAFI acha que
O facto de haver um baixo número de reportes voluntários de operações suspeitas, por exemplo, indica uma cultura de conformidade incipiente, ou seja, comparando economias como Angola e de outros países aqui da região, em que mais ou menos a dimensão em termos de número de operações são os mesmos e a estrutura da economia é relativamente igual. Estes países têm um maior número de reportes voluntários, por exemplo, de operações suspeitas em relação ao de Angola. Daí que exige-se mais da parte da Angola. Portanto, por outro lado, os processos de investigação, acusação, condenação, portanto, acaba por ser sempre a cadeia, não é? No âmbito de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, precisa também de evoluir ainda mais. Até a própria infraestrutura regulatória e legislativa precisa de ser adequada. Mas estou em crer que serão progressos a serem feitos ao longo dos próximos anos, e de modo a sairmos da lista cinzenta. É verdade. Não, muito bem, boa sorte. Eu acredito que quanto mais cedo sairmos, melhor é estar no normal, não é? Bom, não podemos falar de setor bancário sem falar de tecnologia, não é? Então, Juvênio, nesse caso, no ponto de tecnologia, a curiosidade que nós temos aqui é como é que os sistemas de informação informáticos têm evoluído no sistema bancário angolano e, em particular, no BAE? O que é que tem estado a acontecer e como é que o setor tem acompanhado as novas tendências tecnológicas que estão a surgir ao mundo fora e, recentemente, a inteligência artificial e blockchain? Como é que tem acompanhado isso? Tanto ao nível do setor, mas particularmente também ao nível do BAE. Hoje, o tema da tecnologia, ou a transformação digital, acaba por ser uma condição essencial ou mesmo crítica para que os bancos consigam, vamos assim dizer, se posicionar para enfrentar aquilo que é o futuro, não é? Tanto tendo em conta a concorrência, os próprios clientes que hoje têm comportamentos e necessidades bastante diferentes, ou seja, aquilo que chamamos a geração X, ou Y, já não a X, mas a geração Y e Z, que são completamente diferentes da geração anterior, têm necessidades mais exigentes, exigem um atendimento mais direcionado e mais à medida dos bancos, mas também em termos de regulamentação, ou seja, a própria regulamentação, a regulação exige dos bancos uma maior capacidade de adequação, não só dos sistemas, mas de processos, pessoas, em complemento da tecnologia. Portanto, a evolução dos sistemas acaba por, no BAE, acaba por estar na agenda de qualquer banco, e no BAE não podia deixar de ser. Ou seja, os planos estratégicos hoje dos bancos incluem sempre um pilar associado à transformação digital. São quase todos idênticos as estratégias dos bancos neste aspecto. Mas um aspecto fundamental que pode criar, vamos assim dizer, pode fazer a diferença, pode criar vantagem competitiva em relação de um banco em relação a outro banco, é a capacidade de concretização da própria estratégia, a capacidade de executar aquilo que prometemos na estratégia, não é? Daí que, no caso do BAE, nós levamos esse tema muito a sério, de tal forma que o nosso plano estratégico é bastante ambicioso em termos de transformação digital, que inclui um processo até de migração do sistema core, portanto, à medida em que, com o crescimento que o banco tem vindo a experimentar, o sistema core atual já não é capaz de atender aquilo que é a escala necessária para colocar o banco, atender às necessidades presentes, né, e daquelas que se espera daqui a 10 anos ou mais, não é? Portanto, por outro lado, o banco, tanto num contexto quer do país, mesmo a nível internacional, em que
a informação acaba por crescer a um ritmo muito grande, ou seja, ainda estamos num mundo caracterizado ou considerado como um mundo VUCA, em que a informação é bastante volátil, incerta, complexa e carrega consigo grande ambiguidade. Só é possível darmos tratamento desta informação com recurso à tecnologia. E tecnologia que hoje atende a estas características, não é? Do contexto. Estamos a falar de inteligência artificial, temas de Big Data e também blockchain. Portanto, infelizmente, o país depende de tecnologia estrangeira, não é? De tal forma que, vamos assim dizer, bancos noutras latitudes, como em Portugal e Brasil, podem estar mais avançados em termos ou melhores serviços em termos de tecnologia, mas um dos aspectos fundamentais para conseguirmos concretizar a estratégia é identificarmos parceiros que nos ajudem a implementar isto. Portanto, parceiros tecnológicos que sejam capazes de nos acompanhar na implementação deste plano estratégico. Por outro lado, à medida que avançamos neste processo de transformação digital, mais exposição, quer o BAE ou qualquer outro banco, vai tendo em termos de tecnologia e, consequentemente, ao risco de ciberataques. Exatamente. De tal forma que a cibersegurança acaba por ser um aspecto também fundamental. E no caso do BAE, a cibersegurança é uma prioridade não negociável, não é? Nós somos o maior banco do sistema, tanto pelo facto de sermos o maior banco do sistema e termos a aplicação da Internet Mobile Bank mais usada, tanto com uma taxa de penetração, a maior taxa de penetração em Angola, faz com que o banco seja foco de ciberataque. Por isso é que é uma prioridade não negociável para o Conselho de Administração do banco. De qualquer forma, hoje em dia, tanto aquilo que são as referências a nível internacional, por cada dólar em média que os bancos gastam em tecnologia, até 14 cêntimos, portanto, diz-se que até 14 cêntimos é alocado em cibersegurança. Portanto, daí a importância da cibersegurança no sentido de manter seguros os investidores, os clientes e o próprio sistema em si, tendo em conta o risco sistémico, não é? Não, interessante este dado. Eu não conhecia que em cada dólar 14% têm que ser investidos em cibersegurança. Portanto, se eu quiser, eu sempre tenho que pensar o que eu investir mais 14, não é? Praticamente, e é significativo. E então, eu entendo que o BAE é um banco sistémico, certo? Em Angola. É considerado um banco sistémico, não é? Não, É perfeito. considerado um banco de importância sistémica. Exato, exato. É verdade. Essas coisas sempre vão andar em mãos dadas. Então, Juvelino, falando um bocado agora daquilo que é a agenda dos países, dos governos e das economias, é sempre trazer a economia informal para formal, né? Porque isto tem muitas outras vantagens, inúmeras vantagens para os Estados. O que é que o setor bancário angolano e o BAE em particular tem feito para trazer cada vez mais a economia para o mercado formal, de informal para formal? Pois, tanto em economias como a nossa, é um tema relevante que precisa ser dada particular atenção, não é? Mas, infelizmente, o grau de informalidade acaba por estar correlacionado com o nível de desenvolvimento, né, de uma economia. E só é possível avançarmos neste processo de formalização da economia à medida que também vamos conseguindo avanços em termos de desenvolvimento a todos os níveis, não é? De facto, tem havido iniciativas, quer a nível institucional, quer a nível do setor, e em particular do banco, em identificar soluções que atraiam tanto as pessoas da economia informal para o setor formal. Mas estas soluções ou estas medidas não podem ser forçadas. Portanto, há um livro, se não me engano, o título é The Paradox of Prosperity.
em que os autores falam como a inovação, através da inovação, economias subdesenvolvidas conseguem formalizar tanto o setor informal e assim desenvolver as suas economias. Portanto, e uma das recomendações ou afirmações que este livro faz é de que, portanto, não podemos forçar as pessoas a saírem do setor informal para o formal, mas sim criar soluções ou incentivos que atraiam voluntariamente estas pessoas para o setor formal. Portanto, isto estamos a falar de situações em que as próprias pessoas vejam vantagens em formalizar a sua atividade. Tanto através da desburocratização de determinados processos, sejam processos legais, processos de obtenção mesmo de crédito. Portanto, tem de haver programas que incentivam as pessoas a formalizar as suas empresas, os trabalhadores, portanto, programas que ofereçam benefícios fiscais, inclusive, e que mais importante, não apenas oferecer benefícios fiscais, mas fazer perceber às pessoas, os contribuintes, de que o pagamento do imposto acaba por ser benéfico para a economia como um todo e se repercute para benefícios do próprio agente econômico. Não é? E as vantagens têm de ser claras, não podem ser apenas por via de conversa, de informação, mas o agente econômico deve identificar de forma palpável os benefícios de se formalizar. Portanto, particularmente no setor, tem havido campanhas para informar, para melhorar a confiança das pessoas nas instituições. O negócio bancário é um negócio de confiança. O Banco Nacional de Angola, por exemplo, instituiu aquilo que é chamado serviços mínimos, em que exige aos bancos a abertura de contas simplificadas, portanto, exigem para a população não bancarizada e sem documentação formal para abertura de contas. Portanto, é permitido a abertura de contas com o mínimo de documentação e, por outro lado, os bancos acabam por isentar uma série de comissões ou despesas na prestação de serviços a esse tipo de clientes. Portanto, esse esforço que, a nível do setor e sob a iniciativa do Banco Nacional de Angola, tem sido feito no sentido de, portanto, aumentar a literacia, a bancarização e a inclusão financeira, sobretudo, e por esta via a formalizarmos a economia. A ABANC, que é a Associação Angolana de Bancos, também tem na sua agenda a promoção da literacia e inclusão financeira. Por esta via, indiretamente, também acabamos por promover uma maior formalização da economia. No caso do Dubai, o Dubai cumpre com aquilo que é a exigência do Banco Nacional de Angola em relação aos serviços mínimos, mas vai mais além disso. Ou seja, temos um produto de crédito lançado sensivelmente um ano que é chamado Adianta Já. É um produto de crédito que exige o mínimo de requisitos aos clientes de mass market. São clientes que estão mesmo no setor informal e que, ao aderirem a esse crédito, devem cumprir com um conjunto mínimo de requisitos que, ao cumprirem indiretamente, estão, de certa forma, a se formalizar, não é? Ou a ser atraídos para o setor formal. Portanto, é um produto instantâneo, através da aplicação do Buy Direto, que é a aplicação de mobile banking do Dubai. As pessoas, em questões de segundos ou mesmo minutos, conseguem aderir e receber este crédito. Por outro lado, o BAI tem uma rede, também a maior rede de agentes bancários, implementados em Angola, portanto, em complemento com os canais de distribuição, ou seja, os balcões do banco, os clientes do banco são servidos através de uma rede de agentes bancários. Estes agentes são pequenos comerciantes, muitos deles não eram antes, não tinham a sua atividade formalizada. Hoje, com esta parceria com o banco, é necessário que cumpram com determinados requisitos
e assim formalizarem o seu negócio para poderem prestar o serviço em nome do banco. O banco tem hoje mais de 700 agentes bancários espalhados por toda a economia que diretamente vão servindo, não é, as comunidades também mais remotas. Portanto, é dessa forma que tanto o BAE acaba por contribuir para o processo de inclusão financeira e, consequentemente, a formalização da economia. Ok. Não, perfeitamente. Eu notei alguns pontos e vou pedir para colocar no chat o nome do livro que mencionou. Achei Ok. interessante. Eu tinha lido uma vez algo parecido, que eu acho que faz muito sentido que agora acabou de falar. E a gente sempre fala de migration, right? Migration dos clientes de um sítio para o outro, né? Nesse caso, formal de informal para formal. E o termo que eu lá captei foi is not migration, is drive adoption, não é? São coisas diferentes. Migration é empurrar alguém para a força para um sítio, mas drive adoption, como disse muito bem, é criar condições, porque ele sozinho vê os motivos e adota esta nova forma de estar. Então, depois peço que coloque o nome do livro aí, porque achei interessante e acho que vale a pena também ler e os demais sejam interessados neste tema. O Jovelino acabou por tocar num ponto sobre a inclusão financeira. Ah, e captei alguns pontos sobre o que o BAE tem feito, mas em particular eu gostaria para perceber, nas zonas rurais, como é que a inclusão financeira está a ser criada pelo BAE ou pelo setor bancário no geral? É via agentes ou também tem formas tecnológicas de fazer isso? Não sei se quiser abordar um bocado sobre isso, esse ponto mais com detalhe. Obrigado. Pois, de facto, acaba por ser sequência da questão anterior, né? E, de facto, tanto por via dos agentes bancários é uma das formas, mas importa referir que o BAE tem um outro programa que é o de permitir o acesso a serviços bancários digitais de forma gratuita às pessoas que estão nestas localidades mais remotas, né? Ou seja, Ok. o BAE instala pontos de Wi-Fi grátis em vários pontos Uhum. do país e faz com que estas pessoas consigam aceder aos serviços Uhum. bancários sem custos. Portanto, Ok. sem custos nestas zonas remotas. Mas isto é um Uhum. esforço que penso que devia ser complementado por outros setores. O facto do banco fazer isto incorre a custos para conseguir custos de comunicação, não é? Portanto, os pontos de Wi-Fi, a operadora de telemóveis ou da internet acaba por este serviço é comprado a uma operadora de telemóvel. E então devia haver uma maior colaboração em termos de outros setores, e Uhum. aqui referimos ao setor das telecomunicações, em facilitar Sim. este Uhum. programa, não é? Que na verdade não é um programa que visa, por exemplo, aumentar a receita do banco, mas sim em estender, vamos assim dizer, o processo de formalização, inclusão financeira em todo o país. Mas é também importante referir que o banco nós criamos há mais de 10 anos a Fundação BAE, portanto, que é o braço do banco responsável por levar a cabo as ações de responsabilidade social. E esta fundação tem anualmente até 1% do produto bancário do banco para implementar iniciativas ou conduzir iniciativas Ok. de responsabilidade social que incluem tanto temas de inclusão financeira, literacia Uhum. e alcance de pessoas que estão no setor formal. Não, muito bem, perfeitamente. Bem anotado isso. Nós, quando falamos sempre de mercado do setor bancário, não é? Hoje em dia já não podemos falar de setor bancário sem falar das operadoras móveis, não é? Porque elas são uma espécie também de setor financeiro, já são algumas delas criadas. Como é que em Angola as fintechs e as carteiras móveis têm estado a desenvolver-se, no geral, e como os bancos angolanos estão-se a posicionar para competir com estes novos emergentes no setor financeiro?
Pois é, a fintech acaba por ser um tema também relevante neste momento. Portanto, mas daquilo que é a minha observação, em determinados países acaba por estar mais, vamos assim dizer, mais desenvolvido, principalmente quando olhamos para economias aqui da África do Oeste e Moçambique, pelo menos, que é aí onde te encontras. Eu penso que o tema das fintechs e carteiras móveis está relativamente mais desenvolvido. Portanto, seguindo aquilo que é a experiência que se tem aí ao longo da região, tanto Uganda, Tanzânia, Quênia, não é? Com aquilo que chamamos de M-Pesa. Se compararmos com Angola, em Angola ainda, vamos assim dizer, as iniciativas ainda são poucas, e sendo poucas aquelas que conseguem se manter no mercado, são ainda mais reduzidas. Hoje podemos dizer que se mantém em funcionamento uma dezena de fintechs. Temos as operadoras de telecomunicações também hoje envolvidas neste modelo de negócio associado às carteiras móveis, tanto a Unitel Money, temos também a AfriCell com o seu modelo de negócio neste setor. Entretanto, o crescimento tem sido mesmo apoiado por iniciativas daquilo que o BNA chama LISPA, né, que é uma iniciativa do Laboratório de Inovação e Sistema de Pagamentos do BNA, assim como a Sandbox regulatória, que acaba por servir de incubação, acaba por ser um contexto de incubação para estas iniciativas que vão surgindo, são preparadas e depois lançadas ao mercado. Agora, a visão de nós, enquanto banco, para com estes novos concorrentes, vamos assim dizer, é de que nós temos três formas de enfrentá-las, não é? Ou fazemos uma concorrência direta, ou adquirimos-las, fazemos uma aquisição, ou então fazemos parceria. Eu penso que a parceria é a melhor solução. Né? Portanto, elas acabam por ser entidades muito ágeis e não estão sujeitas às mesmas regras que os bancos estão. Ou seja, conseguem facilmente moldar-se face ao contexto e os seus processos são muito ágeis, muito rápidos, de tal forma que conseguem satisfazer as necessidades daquele grupo de clientes composto pela geração Y e Z, que são bastante exigentes também e querem tudo para já, não é? E muito daquilo que exatamente para ontem. E as fintechs têm essa característica de rapidamente se adaptarem ao contexto e entregarem aquilo que de facto a nova geração de clientes quer. Portanto, estamos a falar enquanto que os bancos têm que cumprir regras de compliance, regras de regulação que os bancos, que os reguladores impõem, mas que as fintechs não estão sujeitas. Portanto, estamos a falar de, por exemplo, compararmos um porta-aviões e um iate. Né? Portanto, um porta-aviões, para fazer uma curva, leva por aí 180 graus, leva por aí em média 5 minutos ou mais para conseguir fazer esta curva. Um iate faz aquilo em 3 segundos, 2 minutos no máximo e está a andar. Por isso é que é mais fácil, do meu ponto de vista, haver parcerias e é essa abordagem que o BAE tem tido em relação às iniciativas que diz respeito à fintechs. Portanto, o banco serve como banco de apoio para algumas das fintechs que existem hoje no mercado. Portanto, fazemos a adoção de APIs no sentido de integrar os serviços destas fintechs e estamos, vamos assim dizer, disponíveis para fazer parcerias no sentido de desenvolvermos soluções mais ágeis e segmentadas que sirvam interesses comuns, tanto do banco e também dos clientes que estas fintechs procuram, vamos assim dizer, alcançar. Não é?
Não, perfeitamente. Não fazer nada não é opção e, como se diz em inglês, né? If you can't win, join them, não é? Eu acho que essa tem sido mesmo uma das, internacionalmente tem sido uma das estratégias e, não, muito bem posicionado. Muito obrigado. Olha, eu vou saltar um bocado agora a falar em alguns aspectos e dizer, no ambiente volátil que a economia angolana tem, como é que o BAE, que mecanismos de gestão de risco o BAE tem utilizado para as flutuações cambiais e inflação, para evitar impactos grandes na sua estrutura de negócios? Pois, de facto, a nossa economia acaba por ser caracterizada por estes dois vetores, né? Esta dependência ainda estrutural do petróleo acaba por, consequentemente, criar estes dois vetores. Flutuações cambiais frequentes e inflação elevada. De tal forma que acabam por ser motivos de preocupação constante, quer na agenda do próprio executivo, na gestão das finanças públicas, mas também dos bancos, não é? Uma vez que ainda existe uma exposição elevada dos bancos ao próprio Estado. Portanto, estes dois vetores, flutuações cambiais e inflação, impactam o banco, quer direta, quer indiretamente. Portanto, diretamente, afetando aquilo que é a posição cambial do banco, por exemplo, né? O acesso a cambiais no mercado cambial, afeta diretamente os custos, uma vez que grande parte do custo, e principalmente aqueles associados à tecnologia, são importados. E havendo flutuações cambiais relevantes, os FSTs, os custos de estrutura do banco também acabam por ser, de certa forma, impactados. Indiretamente, cenários de flutuações constantes ou de depreciação da moeda e elevada inflação acaba por afetar a estrutura de cash flows das empresas que são clientes do banco, bem como afeta o poder de compra dos clientes particulares. Portanto, e isso tem impactos, na capacidade dos clientes em fazer o serviço da dívida, nos casos dos clientes que têm crédito com o banco, né? Afeta. Daí que o banco antecipa estes cenários por via de implementação, definição e implementação de limites mais conservadores do que aqueles que são definidos pelo regulador. Portanto, o que chamamos de limites de alerta, não é? Portanto, se, por exemplo, em relação à posição cambial ou um outro limite qualquer, o regulador define um limite de mais ou menos 10%, o banco define um limite mais conservador, serve de limite de alerta, e quando estivermos próximo desse limite, começamos a implementar medidas para adequar o banco ao contexto. Portanto, e eles têm a ver com quer estejam associados à posição cambial, a limites associados ao capital e também à liquidez. Ou seja, a nossa política de investimento, política de gestão de risco, o modelo de gestão de risco implementado no banco prevê, por exemplo, a utilização de derivados simples para a cobertura de risco e, por outro lado, prevê de tempos em tempos, de forma frequente, a monitorização destes riscos, de tal forma que fazemos exercícios de stress tests com cenários que indicam uma queda acentuada e muito rápida, por exemplo, da moeda, uma depreciação acentuada ou então inflação acentuada, no sentido de estimarmos aquilo que seriam os impactos sobre as carteiras do banco, bem como o comportamento dos clientes. E, em função disso, implementarmos uma série de possíveis medidas para fazer face a estes cenários. Ou seja, em resumo, trata-se de estratégias de antecipação, no sentido de posicionar o banco em contraciclo para que possamos absorver aquilo que são os impactos destes dois vetores, que é inflação elevada e também depreciação do Kwanza, não é? Face ao dólar ou ao Muito bem.
Olhando por um aspecto que, pronto, fala-se muitas vezes da questão da petrodependência, não é? E da Angola e diversificação da economia angolana, que tem sido, acho que, um tema de décadas, não é? Neste momento, como é que o BAI tem evoluído em termos de financiamentos a setores não petrolíferos, não é? Para ajudar também a economia também a desenvolver nesses setores e assim, no geral, existem grandes diferenças em termos de critérios de crédito para o petróleo, para o setor petrolífero versus o setor não petrolífero. Bom, talvez começar por esta última parte, porque nós estamos a falar de setores bastante diferentes em termos de organização, né? Portanto, o setor Sim. petrolífero acaba por ser um setor muito mais maduro, mais consolidado, com um elevado grau de organização, vamos assim dizer, mesmo contabilística, organização financeira em geral, tanto governance, controle interno e por aí fora, porque grande parte deles estão ligadas a entidades de matriz internacional, tanto operadores petrolíferos, Uhum. uma parte são, grande parte dos operadores são de matriz internacional e outros nacionais, mas de grande dimensão. E o próprio setor exige mesmo isto, não é? Uhum. Enquanto que o setor não petrolífero já é relativamente menos consolidado, mais vulnerável aos riscos, aos choques da economia, muito dependente do Estado. E, Uhum. portanto, uma diferença crucial é que o setor petrolífero, tanto em relação à questão anterior, o setor petrolífero não está exposto ao risco cambial, que é Uhum. uma das preocupações constantes na nossa economia. Ou seja, o Ok. setor não Yeah. petrolífero acaba por estar exposto a isso. Daí que Uhum. a forma como o banco olha para estes dois grupos de clientes é diferente. Tanto o setor Uhum. petrolífero consegue gerar receitas em moeda estrangeira e não está, e acaba por estar, de certa forma, imune a choques associados à variação da taxa de câmbio. Enquanto que o setor não petrolífero já é bastante vulnerável a estes cenários. De tal forma que Uhum. o processo de avaliação do risco, de análise do risco e acompanhamento mesmo do crédito a estas entidades acaba por ser mais rigoroso e mais direcionado àquilo que são as especificidades das empresas no setor não petrolífero. Mas importa referir que, portanto, no âmbito deste processo de diversificação da economia, o banco tem acompanhado aquilo que são os esforços do Executivo e do próprio Banco Nacional de Angola neste sentido. Ou seja, o Banco Nacional de Angola criou aquilo que é chamado o Aviso 10, que é um instrumento, uma norma que define uma série de produtos que, a serem produzidos localmente, têm condições de crédito mais favoráveis. Ou seja, a taxa de juros de crédito para determinados produtos produzidos localmente é de 7,5%, portanto, ao contrário de uma taxa de juros do mercado. Uhum. E isto tem sido um dos instrumentos que tem permitido maior apoio ao setor real da economia. E o banco, o BAI, tem acompanhado este processo. Tanto mais, o Ok. BAI faz mais do que tem feito mais do que isso. Ou seja, paralelamente a este aviso de 10, não obstante ter cumprido as exigências em termos de montante, o banco criou mesmo uma iniciativa que é um protocolo de crédito agrícola, um protocolo criado com o Ministério das Finanças, no sentido de apoiar também o Uhum. setor da agricultura, sob condições ainda mais favoráveis que as do aviso do BNA. Ok. De tal forma que o Uhum. banco, o BAI, é mesmo reconhecido pelo Banco Nacional de Angola como o banco que nos últimos anos mais Uhum. apoiou o setor produtivo. E olhando para aquilo que é a evolução da nossa carteira de crédito, o setor das pequenas e médias empresas é o que mais tem crescido em termos de concessão de crédito. Portanto, no último ano cresceu perto de 40%, mais de 40%, porque nós achamos que as pequenas e médias empresas são, de facto, o motor de qualquer economia, não é? Portanto, elas Completamente. têm uma capacidade, vamos assim dizer, grande de criar empregos. Portanto,
eles criam e queimam o emprego ao mesmo tempo, mas servem de, vamos assim dizer, de suporte à própria economia, em qualquer economia, mesmo nos Estados Unidos, são as pequenas e médias Sim, empresas que fazem a economia funcionar. Exatamente, têm uma capacidade de resiliência muito forte, e num ambiente bastante desfavorável, bastante desafiador como o nosso ambiente de negócios, em que não é fácil fazer negócios em Angola. Portanto, elas reinventam-se no sentido de se adaptarem ao contexto e assim conseguirem manter a sua atividade. Não obstante, algumas vão desaparecendo, outras vão surgindo, e não é fácil uma grande empresa ter esta agilidade. Não é? Por isso é que nós temos aumentado, temos expandido o crédito às pequenas e médias empresas, porque achamos que elas acabam por ser o suporte da economia e são um grupo importante, portanto, num grupo de agentes econômicos importantes que acabam por segurar emprego e ligar aquilo que são as cadeias de negócio ou cadeias de valor ao longo da economia. Muito bem, então de parabéns. Essa iniciativa, essa é uma boa história de suporte, não só, portanto, temos interesses capitalistas, o BEI tem, mas também, ao mesmo tempo, está a jogar isso com os interesses da economia e fazer crescer a economia de uma forma sustentável. E vou ligar isso já à minha próxima questão sobre o tema de ECG, não é? Que tem sido também questões ambientais, sociais e de governança, têm sido os assuntos tópicos em todas as agendas mundiais e agendas de investimento e tudo mais. E como é que o BEI tem incorporado estas práticas sustentáveis nas suas operações de investimento e, e que impactos espera alcançar dessas iniciativas? Pois é, então, é outro tema que também nos últimos anos tem sido preocupação e, de facto, as empresas devem criar condições de modo a integrar aquilo que são as regras de ESG nos seus processos de negócio, portanto, modelo de negócio, gestão de risco e por aí fora, de modo a se posicionarem em relação ao futuro, não é? Mas, do nosso ponto de vista, é um tema que carece de uma abordagem gradual, ou seja, tendo em conta o grau de maturidade da nossa economia, é um processo que devemos fazer de forma gradual, associado ao próprio nível de desenvolvimento e compreensão desta matéria aqui no país. Portanto, por outro lado, é um tema cujo rumo acaba por ser definido pelo Ocidente, não é? E agora, tanto no contexto em que estamos, vemos um Ocidente ainda mais, vamos assim dizer, mais Balanceado, balanceado, se calhar. exatamente mais desequilibrado em termos de caminho neste tema. Portanto, os ciclos eleitorais nos Estados Unidos acabam por afetar a agenda do É, ISG. Nesse momento estamos num é, ciclo que não acaba por não ser propício exato. para o tema, ou seja, a nova administração dos Estados Unidos adotou uma postura fortemente contrária às políticas de ESG, portanto, acabou por promover mesmo a reversão significativa de algumas iniciativas que foram implementadas durante o governo anterior. E se economias como a nossa, portanto, seguem aquilo que tem sido o ritmo, não digo o ritmo, mas aquilo que é o caminho seguido pelo Ocidente, a Europa não é firme neste aspecto, não é? Mas quando vemos os Estados Unidos com inclusive as grandes empresas também adotaram uma postura assim um discurso mais reduzido, e reduziram a exposição pública, inclusive, nesta matéria. Portanto, achamos que é algo que vamos continuar a fazê-lo em função do nosso grau de compreensão e o grau de maturidade da economia, até porque nós estamos numa economia em que, ou num país em que o risco de transição ESG é maior, ou seja, somos um país produtor de Sim, petróleo. E a yeah. transição ESG para um país como o nosso, o risco de transição é maior.
De tal forma Entendi. que também aguardamos por aquilo que são orientações do próprio governo, portanto, do BEM, do Banco Nacional de Angola, que é o regulador do setor. Obviamente que têm saído já algumas iniciativas, recomendações, inclusive do Conselho de Supervisão do Sistema Financeiro, que emitiu recentemente recomendações sobre sustentabilidade. E com a implementação da nossa estratégia de sustentabilidade, da política de sustentabilidade, incorporamos ou adotamos estas medidas, não só estas, mas também aquelas definidas pelas Nações Unidas, com a adoção do pacto, a adesão ao Pacto Global das Nações Unidas. Portanto, incluímos estas recomendações e princípios neste âmbito, na nossa estratégia, na nossa política, que estão agora definidas e que ao longo dos próximos anos serão perseguidas, como disse, de forma gradual, à medida que vamos acompanhando também aquilo que é a evolução a nível internacional. Portanto, neste momento, por exemplo, estamos também com uma iniciativa relativa ao cálculo da nossa pegada de carbono, portanto, no sentido de começarmos a medir aquilo que é pegada de carbono Dubai e depois, mais lá para frente, provavelmente, acompanharmos também a dos nossos clientes e, à medida que a regulamentação começar a ser mais, vamos assim dizer, definida, penso que estaremos em condições de forma fácil nos adequarmos, nos adaptarmos àquilo que forem sendo exigências que vêm lá para frente. Mas é um aspecto que exige a colaboração também dos outros setores, ou seja, do próprio governo, dos reguladores e os demais agentes económicos. O regulador, porque o próprio regulador também precisa cumprir as regras de ESG, portanto, além de simplesmente definir as regras. E um dos aspectos, por exemplo, que de outra forma não podia deixar de ser, ou seja, tem de ser mesmo transversal e de forma colaborativa, é a definição de uma taxonomia, né? A taxonomia associada ao ESG. Portanto, ela tem de ser a mesma e uniforme para o setor e depois conseguir fazer ligação com outros setores. Não, perfeitamente. E pronto, esta conversa com nova liderança americana, não é? Vai ter ainda alguns contornos e nós estamos à espera de ver nos próximos períodos. Ligo esta conversa também logo à questão da eleição do novo Papa também, que já estou a ver muitas conversas à volta de qual será o critério, como é que o LGBTQ vai ser adotado pelo Vaticano nos próximos períodos, o papel da mulher, justiça social, geopolítica, portanto, acho que nos próximos períodos vamos ver também algum dinamismo nesse aspecto também e os novos contornos que a economia mundial pode ter derivado disso. Bom, muito bem. Jovelino, o BAE tem estado, já está, é uma empresa listada na Bolsa de Valores angolana há quase 3 anos. Como é que faz a avaliação dessa experiência de se estar listado numa Bolsa de Valores e um bocado em termos de requisitos regulamentares que daí advêm? Pode falar um bocado sobre isso, por favor. Pois, de facto, o BAE é o primeiro banco a estar cotado na Bolsa de Valores e Derivados da Angola, portanto, a Bodiva. Foi um processo bastante complexo e exigente, que começou, vamos assim dizer, com muita antecedência, de preparação do próprio banco, exigiu, inclusive, a adequação da estrutura organizacional, a estrutura orgânica do banco, a criação de determinadas unidades de estruturas, a adoção ou a adequação do banco à regulamentação da Comissão de Mercado de Capitais. Tanto isto, em comparação com outros concorrentes, acaba por colocar o banco sobre uma pressão maior e sobre um grau de transparência e divulgação de informação também maior. Tanto exige do banco o reporte de informação com maior frequência, com maior detalhe. Portanto, acaba por ser exigente a todos os níveis. Portanto, mas, tendo em conta a forma como implementamos este processo, com acompanhamento a um patrocínio
rigoroso do Conselho de Administração, foi possível fazermos o IPO com sucesso. Mesmo aquilo que são o próprio modelo de negócios e de governo interno do banco ajudou a antecipar aquilo que eram os requisitos que a CMC, a Comissão do Mercado de Capitais, exigia para estarmos cotados. Portanto, em termos de governance, podemos dizer que estávamos já num nível elevado que acabou por não exigir muitas transformações estruturais a nível do banco. De qualquer forma, isso depois, na fase seguinte, também trouxe alguns desafios, ou seja, nós temos um código de valores mobiliários que foi publicado há já algum tempo e a primeira IPO ocorreu apenas agora. Começamos a ativar uma série de cláusulas, de artigos no próprio código, que depois, a determinada altura, identificamos como não estando aderentes à realidade, daí exigir-se a revisão deste código e a atualização em função do contexto. Tanto que é algo que a Comissão do Mercado de Capitais está a fazer, está em curso a revisão deste código de valores mobiliários. Um outro exemplo tinha a ver, por exemplo, aquilo que são mesmo as regras da Bodiva, que também têm sido emitidas há algum tempo. Só com o IPO é que conseguimos ver que, afinal, em termos de... estavam, vamos assim dizer, não muito bem contextualizadas, ou seja, um exemplo simples é a Comissão de Manutenção das Ações em Bolsa. Portanto, aquilo, a Bodiva tinha um pressário. Como não havia nenhuma empresa cotada, ninguém ligava para aquilo. A partir do momento em que o BAI passou a estar cotado, identificamos como sendo um custo muito alto para um mercado um mercado embrionário que está em desenvolvimento. Portanto, os custos de se manter cotados em bolsas não podem, como eu posso dizer, mais que compensar ou absorver as vantagens, não é? De lá estar. Mais ou menos aquele exemplo que tinha dado em termos de atrairmos as pessoas do mercado informal para o mercado formal. O efeito líquido tem de ser positivo. Devemos ver vantagens em estar cotados. Mas, de facto, a Bodiva e a Comissão do Mercado de Capitais, das interações que temos tido, têm sido aderentes àquilo que são os alertas que temos vindo a fazer, no sentido de adequar as condições para que uma entidade se possa manter no mercado. Portanto, isso trouxe vantagens para o BAI, portanto, reforçou a imagem institucional e reputacional, a própria percepção de risco do banco também foi melhorada, reforçou o posicionamento do banco enquanto líder no mercado e uma referência em termos de governação, não é? Portanto, e até em matéria de transparência. Entretanto, o mercado de capitais acaba por ser ainda muito incipiente. Tem baixa liquidez, pouca diversidade ou diversificação. Daí que é necessário que hajam mais emitentes e mais produtos a serem transacionados no mercado. Ou seja, hoje nós temos 3 entidades cotadas, o BAI, a Caixa Geral de Depósitos e a ENSA. Depois temos a Sonangol com obrigações cotadas, mas em termos de volume, o instrumento mais negociado hoje na Bolsa de Valores de Angola acabam por ser os títulos públicos. Não é? Temos alguns fundos de investimentos, mas estes fundos ou as unidades de participação têm como subjacente, o ativo subjacente são os títulos públicos. Daí que, em essência, acabam por estar associado a isto. Ou seja, deve haver mais opções e também maior profundidade do mercado. Portanto, hoje, a liquidez dos instrumentos que são hoje cotados no mercado, mesmo os títulos públicos que em volume, quer de transações, quer de montante, é grande,
ainda assim, há necessidade de se aumentar a liquidez destes mesmos instrumentos. E, por outro lado, mais importante é o facto de o próprio mercado de capitais começar a se posicionar ou a contribuir como alternativa ao financiamento bancário. Ou seja, a economia precisa, portanto, até aqui, o sistema bancário é um sistema, vamos assim dizer, pró-banca, mais centrado na banca do que no mercado de capitais, por razões históricas e de estrutura da economia, mas é necessário que o mercado de capitais comece a criar alternativas ao financiamento bancário para servir de complemento àquilo que é o esforço que os bancos estão fazendo. Mas também é bom para as próprias empresas, no sentido de que entre expor-se apenas ao crédito bancário e fazer um mix de financiamento, ou seja, uma parte em capital, uma parte em capital, outra parte em dívida, acaba por ser mais vantajoso para as empresas, não é? Daí ser, vamos assim dizer, uma preocupação. Hoje, que haja uma maior profundidade do mercado e hajam mais emitentes e mais instrumentos a serem transacionados. Yeah, bom, perfeitamente. E parabéns pela vossa coragem, não é? De serem os first Sim, movers sim. de entrarem no mercado, eu acho que isso O termo é merece mesmo, mesmo. coragem. Isso não é muita coragem, não é fácil, É, porque a empresa fica, o banco nesse caso, fica muito mais exposto, mas é preciso ter essa coragem, não é? E eu acho que é um grande passo que deram para também impulsionar os outros também para virem, né, na mesma onda, né? E desenvolver exatamente, cada vez exatamente. mais Portanto, o mercado português. desbravamos o caminho e É depois isso mesmo. Quebrar o uma das gelo, vamos lá exposições, dizer assim, não é? tá, uma das exposições é o risco reputacional, de reputação. Portanto, Exato, hoje, sim, muito grande, é verdade. a informação associada ao banco, que veicula nos meios de comunicação, acaba por ter impacto também no desempenho das É ações, né? verdade, Nos sem preços das dúvida. ações. É. Daí que Não, muito bem. esta, esta necessidade adicional de gerirmos o risco reputacional. É, muito mais, muito mesmo. Muito bem, muito bem. Bom, Juvenil, se tivesse um remote control e tivesse a fazer um fast forward para a economia angolana, como é que vê a economia angolana daqui a 10 anos, a evolução dos próximos períodos? E do setor bancário também. Bom, se, vamos assim dizer, se aquilo que são os objetivos em termos de objetivos institucionais, em termos de diversificação da economia, É. forem implementados com rigor, prosseguidos e forem bem conseguidos ao longo do tempo, é possível que a economia consiga ultrapassar os desafios que temos neste momento, reduzir a dependência do setor petrolífero, reduzir as importações e substituir, não digo substituir, mas pelo menos reduzir a dependência das importações, não digo substituir as importações, mas reduzir exatamente a dependência das importações para determinados produtos que acabam por ser essenciais para a economia, não é? Portanto, uma maior produção de produtos alimentares e outros bens de primeira necessidade. Se conseguirmos, pelo menos, ter relativa autossuficiência neste aspecto, podemos também reduzir a dependência àqueles dois vetores que mencionei atrás, a inflação e a variação cambial. Entretanto, enquanto isso, temos o contexto, a própria geopolítica mudou, o mercado, e inevitavelmente os temas de geopolítica acabam por afetar o preço acabam por ter impacto no preço do petróleo. E por esta via afetam a forma como quer o Ministério das Finanças, quer o Banco Nacional de Angola conduzem a política fiscal e a política monetária. Estas, por sua Unitário. vez, afetam a economia, a capacidade dos bancos em conceder crédito, impactando os agentes econômicos em geral.
nós temos ainda alguns, portanto, temos riscos, que é esta exposição ao setor petrolífero. Se o preço do petróleo tiver comportamentos favoráveis ao país e conseguirmos, com rigor, implementar aquelas que são as medidas preconizadas, por exemplo, no Plano de Desenvolvimento Nacional, penso que a economia poderá evoluir de forma satisfatória. Caso contrário, continuaremos a ter os mesmos temas que estamos a ter neste momento. Portanto, em relação à banca, existe o compromisso, tanto dos bancos, em continuarem a apoiar o processo de diversificação da economia. Aliás, ao longo do tempo, os bancos estiveram muito expostos ao Estado e têm vindo a reduzir a exposição ao Estado. E aquilo que é a regulamentação que se espera vir a se efetivar nos próximos anos é de que a exposição dos bancos aos Estados reduza ainda mais, portanto, os limites vão ser mais apertados, de tal forma que podemos ver aqui um efeito crowding in, não é? Ao invés do crowding out, em que os bancos preferem investir em títulos públicos, porque é mais fácil, tem menos risco e por aí fora. Portanto, estou a ver um conjunto de fatores que fazem com que os bancos reorientem os seus balanços no sentido de aumentar a carteira de crédito à economia e reduzir a exposição ao Estado. Por via disto, estou em crer que tanto a economia, o setor não petrolífero poderá crescer e poderá contribuir melhor na composição no crescimento do PIB, não é? A contribuição do setor não petrolífero será cada vez melhor para o PIB e por esta via colocar o processo de diversificação da economia no caminho expectável. Portanto, o resultado, por exemplo, de uma concorrência mais acirrada no setor será uma maior bancarização. Portanto, são resultados naturais quando os bancos elevam a concorrência, aprimoram os seus modelos de negócio, procuram mais mercados, mais clientes. O resultado é termos uma economia melhor servida, né? Melhor servida. Portanto, vem aí para a frente, por exemplo, a implementação do fundo de resolução. Isso pode ter impacto na liquidez e nos custos dos bancos, com a contribuição inicial, mas é um elemento crucial para manter a estabilidade do sistema financeiro. Espera-se também a revisão do Código de Imposto Industrial, que nós chamamos aqui Código de Imposto Industrial, será chamado Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, exatamente, cuja proposta que a Administração Geral Tributária faz e que terá grande impacto nos bancos é a tributação dos títulos públicos, que hoje trazem vamos assim dizer, uma vantagem face àquilo que se propõe. Isto vai ter também impacto sobre a rentabilidade dos bancos e a forma como os bancos se irão expor ao Estado. Será mais um fator que vai contribuir para o crowding in, não é? Portanto, em termos de controle interno e compliance, terá de ser feito este trabalho de adequação às recomendações do GAFI, no sentido de retirarmos o país nos próximos anos da lista cinzenta. Por outro lado, portanto, é necessário, penso que o mais importante, que eu tenho mencionado em vários fóruns, é mesmo a melhoria do ambiente de negócio. Ou seja, se as empresas tiverem um ambiente de negócio mais favorável, é expectável que consigamos, ou seja, consigamos enfrentar melhor os riscos, eventuais riscos que possam vir lá para frente, principalmente decorrentes da volatilidade do preço do petróleo. Portanto, com a melhoria do ambiente de negócio, as empresas conseguem exercer melhor a sua atividade, conseguem robustecer a sua atividade, cresce
o seu negócio e tornam-se menos dependentes, a economia torna-se cada vez menos dependente do setor petrolífero. Cria alguma resiliência também, né? E é também um fator crucial para a atração de investimento estrangeiro, tanto no ambiente de negócios, porque um dos aspectos que os investidores estrangeiros mencionam é, por um lado, a previsibilidade, o grau de previsibilidade da nossa economia e o ambiente de negócio. Portanto, sem estes dois fatores devidamente estabilizados, a atração de investimento estrangeiro continuará a ser condicionada. Portanto, o que, por exemplo, a taxa de câmbio, a inflação impõem sobre os investidores estrangeiros é este efeito quase como que carry trade, não é? Portanto, se um investidor tanto vem para aqui, faz os seus investimentos e depois, de um momento para o outro, temos alterações abruptas na taxa de câmbio, na inflação, pode ter o retorno esperado do investimento, mas ao transpor este retorno na sua moeda de origem, pode não ser suficiente É para isso. compensar Verdade. os efeitos da depreciação da taxa de câmbio. Portanto, é preciso estabilidade cambial, a melhoria do ambiente de negócio e redução da exposição ao setor petrolífero. Só assim vamos conseguir manter um ritmo de crescimento da economia sustentável. Obrigado. Não, muito obrigado. Acho que muitos pontos interessantes. Gostei muito acredito que todos os participantes também, gostei muito de exprimir a sua massa cinzenta nessas últimas 1 hora e meia que estivemos aqui juntos. Aprendi muita coisa sobre a economia angolana, sobre o setor bancário angolano e pelas ideias que aqui lançou o Juvênio. Muito obrigado pelo seu tempo e por partilhar o seu intelecto aqui conosco. Eu vou passar agora, se calhar, a palavra para o host para dar considerações finais para o término da sessão. Obrigado, Juvênio. Obrigado eu pelo convite também e as questões bastante pertinentes, né, que nos ajudam a refletir e, assim dizer, criar ideias para ajudar para contribuir naquilo que é o debate sobre o rumo da nossa economia, né, e do É setor em verdade. particular. É verdade. Muito obrigado. Perfeito. Também aproveito para agradecer a todos e assim dá como terminada a sessão. Obrigado ao Jovelino, obviamente, e parabéns ao Milan, porque revelou-se aqui um excelente entrevistador. Eu adorei a entrevista e agradecimentos a todos. Obrigado e muito boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom dia.